onde, Senhor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga, Senhor, fala conosco, através da tua palavra. Eu vim ouvir a tua voz, fala através do teu servo. Amém. Podeis louvar o Senhor e assentar com nós para sempre e louvar o Senhor com as palmas. As palmas, aleluia! Glória a Deus. Deus está com mais forte as palmas, mais forte, aleluia! Glorifique o Senhor, aleluia! Crente pentecostal, daquele que bate palma e dá glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. É o povo que vai subir, o povo barulhento que vai subir, aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, ao abrir a minha Bíblia neste capítulo, ao meditar neste capítulo que lemos, Lucas capítulo 10, versículo 25, essa parábola do bom samaritano, nós sabemos que o Senhor Jesus ele falava por meio de parábolas, né? Parábola é uma história, Jesus usava ali parábola para poder explicar, para poder trazer ensinamentos para os seus discípulos e para aqueles que ouviam Jesus, né? Então nós sabemos que muitos evangelhos, os evangelhos, eles têm muitas parábolas. Nós temos a parábola do semeador, tem a história lá de Lucas capítulo 18 sobre a parábola do juiz iníquo, Lucas 18:1, sobre o dever de orar sempre. Então o Senhor ele nunca falava algo em vão. Ele sempre falava com propósito. Aleluia. Amém, meus irmãos? E aí, meus irmãos, o que acontece? Só que na época de Jesus tinha aqueles religiosos, como existe nos tempos atuais, os fariseus. Nós sabemos, meus irmãos, que os fariseus eles eram uma seita, eram um povo que eles queriam experimentar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Porque Jesus, meus irmãos, ele veio pregar o arrependimento para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas mudassem de atitude, para que as pessoas que quisessem herdar ao céu fosse transformado, a sua maneira de viver, a sua maneira de proceder, enfim. Só que Jesus, meus irmãos, ele tinha algo que os fariseus não tinham. Era a misericórdia, era o amor ao próximo. Então esse doutor da lei chegou para Jesus e falou: Senhor, qual que é o grande mandamento da lei? Eles perguntavam essas coisas porque queriam experimentar Jesus. Jesus falou: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo mandamento semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo, porque na lei de Moisés tinha 10 mandamentos. Tinha 10 mandamentos e o Senhor resumiu em 2, nesses 2 mandamentos. Quer dizer, não que a graça não tenha mandamentos, não, tem mandamento que o Senhor ele aperfeiçoou e ele exigiu muito mais do que na lei, né? Tem coisa que o Senhor exigiu muito mais do que na lei, mas esses 2 mandamentos é a base de tudo para nós hoje, é a base de tudo. Só, meus irmãos, que olha, amar o próximo como a ti mesmo, esse mandamento não é fácil não, viu? Muitos dizem que amam o próximo, mas olha, pede 5 minutos para Jesus ali, ó, né? E promove ali briga, contenda. E se Jesus vem nessa hora, né? Então, meus irmãos, nós temos que dizer que ama a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, amar é ajudar nas dificuldades, nas situações difíceis. Se tem alguém ali numa situação difícil, você pode ajudar, pode estender a mão, porque a Bíblia diz que a religião pura e imaculada é atender o órfão e a viúva nas suas necessidades, né?
Nós temos os trabalhos sociais na igreja, né? No caso, falando da nossa igreja, temos a Fundação Reviver, outras igrejas têm o seu trabalho, mas a gente não deve deixar somente isso só para a fundação ali, não, é nós mesmos fazemos isso. É os próprios irmãos ali do campo também ajudar e fazer a obra do bom samaritano em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque assim nós vamos ganhar mais almas para Jesus. Você pode dar glória para essa palavra? Essa palavra que o Senhor está falando aqui é mais um ensinamento para nós. Que nós precisamos ser como um bom samaritano. Os samaritanos eram aquele povo, meus irmãos, que tinha aquela separação lá entre os judeus e os samaritanos. Vamos dizer que era a sociedade ali, o povo que não tinha valor nenhum, porque não era judeu. Mas esse samaritano, meus irmãos, ele mostrou a diferença. Aí Jesus falou assim: esses mandamentos, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aquele doutor da lei, querendo experimentar, Jesus falou: mas quem que é o meu próximo? Aí o Senhor contou essa parábola, que tinha um homem que ia para Jericó e ele foi apanhado pelos ladrões, pelos salteadores, e ele foi espancado, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele semi-morto. Meus irmãos, nós sabemos que o inimigo muitas das vezes ele deixa a gente assim. Quando a gente estava no mundo, nós contextualizando isso para os dias atuais, quando a pessoa não serve a Deus, ela está na mão do salteador. Quem é o salteador? É Satanás. Mas aí veio Jesus, aleluia, e fez o bom samaritano, meus irmãos. Ele é um tipo de Cristo. Jesus ele veio e nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado, e nos fez uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, e nos arrebatou da mão de Satanás e nos deu vida eterna. Você pode dar glória para essa palavra? A tua salvação não tem preço, meu irmão, minha irmã. A tua salvação não tem preço, não tem nada que pague. Não existia nada que você podia fazer em favor da tua salvação que pudesse pagar aquilo que o Senhor Jesus passou por mim e por você, porque Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Mas a gente continua passando luta, só que o Senhor está conosco. O salteador, que é Satanás, que é o ladrão, ele não pode tocar no servo de Deus, a não ser se Deus permitir. Mas fica tranquilo, meu irmão, que se Deus não permitir, o Satanás ele não pode nem chegar perto da tua família, porque se ele se atrever a chegar, o Senhor ele passa a espada nele e diz: aqui não, Satanás, aqui no meu servo não, aqui na casa do meu servo não, porque a casa do meu servo, a casa da minha serva está protegida pelo meu sangue. Você pode dar glória para essa palavra? Porque nós não estamos na mão de qualquer um, não, meus irmãos. Nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Então pode se levantar inferno, pode se levantar demônio, pode se levantar diabo, pode se levantar quem for. Nós estamos com o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aí esse doutor da lei, o Senhor contou essa parábola aí, ó. Só que o que é interessante é que muitos de nós, meus irmãos, estamos dentro da casa do Senhor. Presta atenção agora. E nós vemos pessoas passando por problema e passando de lado. Não, deixa aí, não. Muitas vezes a gente fala: não, deixa aí, eu não tenho nada a ver com isso, não, meus irmãos. Nós não podemos agir assim, não, sabe por quê? Porque nós somos uma família. Nós somos uma família e nós temos que viver unido, viver em união. Aleluia! Passou um sacerdote
que era ali no templo, era um religioso, meu irmão. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com a religiosidade. Muitas vezes a gente está preocupado com questões religiosas, com questão teológica, mas, meu irmão, a gente não se preocupa, não enxerga quem está do nosso lado, passando necessidade, ou às vezes até enxergamos, mas não queremos ajudar. Vemos a situação, mas não agimos. Então nós temos que ver a situação e agir como Jesus agiria. Não olhar a roupa do irmão, daquele que está necessitado, não olhar a veste, não olhar se ele está com veste assim, 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 assim. Não, você tem que olhar a necessidade do irmão. Ele pode estar assim, assim, mas eu tenho que olhar a necessidade dele. E o Senhor colocou eu no caminho dele, foi para me socorrer, para me ajudar. E se a igreja do Senhor começar a fazer assim, a igreja será muito mais abençoada, e o Senhor vai abençoar você também, porque ele vai ver que você tem o coração do bom samaritano. Que haja misericórdia aqui no coração dessa igreja. O Senhor que derrame misericórdia, que derrame amor, que derrame, que nós possamos ser como um bom samaritano. Vamos ser como esse bom samaritano que nem religião tinha, que era de um outro povo, não era judeu, mas tinha um coração bondoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Porque assim nós vamos ganhar muito mais pessoas para o Senhor Jesus. Fazendo desta forma. Aí passou um levita, também que era do templo lá, vendo aquele homem, passou de lado. Quer dizer, nem ligou, falando no nosso português, né? Passou ali. Mas o samaritano que vinha de viagem, olha que lindo. O samaritano passou, viu aquele homem e ele, deitou azeite ali nas feridas daquele homem, pegou ele. A Bíblia não diz, meus irmãos, mas eu creio que a roupa daquele samaritano ficou manchada de sangue. Eu creio, meus irmãos, porque aquele homem estava machucado demais, semi-morto. Mas eu creio que ele não olhou para isso, ele olhou para a necessidade daquele homem e ele teve a misericórdia, meu irmão, e o amor falou mais alto do que isso aí, do que a questão dele olhar se a roupa dele ia ficar suja, se não, a misericórdia falou mais alto. Então, meu irmão, nós temos que aprender a ser misericordioso e não julgador. Nós temos que aprender a ser misericordioso, que a misericórdia fale mais alto no nosso coração até do que as nossas questões doutrinárias. Nós temos as questões doutrinárias, sim, mas não é só isso não, meus irmãos. Ser salvo envolve muita coisa. Envolve também o amor ao próximo, que é o que está infelizmente faltando no nosso meio, meu irmão. Faltando, e eu falo isso no geral, principalmente nos meios pentecostais, está faltando. A gente muitas vezes vê, até irmão nosso mesmo, precisando de ajuda, a gente não estende a mão, porque a gente vai averiguar a situação. Mas fulano é assim, fulano trabalha, fulano não sei o que, fulano, a família de fulano é assim. Não, meus irmãos, você tem que olhar a necessidade, você tem que pensar, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Meus irmãos, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas, porque aquele samaritano, ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, no seu cavalo ali, deitou azeite na época do Velho Testamento ali, simbolizava a cura, meu irmão, simbolizava o Espírito Santo, simboliza o Espírito Santo, mas também azeite naquela época era muito comum, usado para lavar, para curar as feridas. Então ele deitou azeite ali naquelas feridas. Então, meus irmãos, que nós possamos ser aquela pessoa que vai curar as feridas dos nossos irmãos. Que nós possamos ser aquela pessoa, mas eu não posso ajudar materialmente, ajude de outra forma. Ore por ele, não julgue. Ore pelo teu irmão, não julga. Porque você muitas vezes pode estar julgando até o próprio Deus.
Sabe por quê? Porque o teu irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, aquele homem pegou e colocou na sua cavalgadura e levou para uma estalagem. Nós podemos dizer, meus irmãos, que a estalagem aqui simboliza a igreja do Senhor. Nós vemos as almas ali sedentas e a gente tem que trazer para a estalagem do Senhor, porque está todo mundo ferido, todo mundo machucado. E até aqueles, meus irmãos, que saíram da presença do Senhor, a gente tem que orar para que o Senhor traga de volta, faça aquela pessoa se arrepender, e se tiver no nosso alcance, a gente trazer essas pessoas novamente para o rebanho. Porque não existe ex-filho, não existe ex-ungido, não existe. O Senhor Jesus, ele não quer que nenhum se perca. Quando aquele samaritano chegou naquela estalagem, ele falou, olha, ele deixou com alguém 2 dinheiros, e falou, ó, cuida dele, porque o que você gastar, quando eu voltar, eu te pagarei tudo. Ele falou para aquele hospedeiro, né? Aquele dono da estalagem. Então, o bom samaritano aqui simboliza, aqui é Jesus, ele morreu por nós para pagar os nossos pecados. Né? O hospedeiro ali, o Deus, porque tudo que a gente merecia era o inferno, mas Deus falou, não, eu não quero que ninguém se perca. Aí ele enviou Jesus para poder morrer por nós, para que hoje nós possamos estar aqui. Aí Jesus, ele finaliza a parábola dizendo assim, ó, ouviu o que fez o bom samaritano? Aí o Senhor falou assim, vai e faze da mesma maneira. O Senhor, ele encerra dizendo para nós hoje, faça como um bom samaritano. Faça, não esteja preocupado com as tuas coisas, ansioso por causa das tuas coisas, como estava Marta. Marta estava preocupada, afadigada com muitas coisas, mas uma só era necessária. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte que nós podemos escolher hoje? É ajudar o nosso próximo. É ser como aquele bom samaritano, é ser aquela porta aberta que a pessoa de repente vai bater e vai encontrar socorro. É claro que o socorro está em Deus, meus irmãos, mas o Senhor levantou o povo dele aqui na terra para poder socorrer as almas que estão chorando. Seja você essa porta aberta, essa porta de escape que vai socorrer as almas. O Senhor está falando que Ele vai começar a levantar bom samaritano aqui. Ele vai começar a levantar crente aqui. Não se assuste quando alguém bater na sua porta pedindo oração, pedindo alguma coisa. O Senhor está falando que Ele vai colocar na tua boca as palavras certas para falar com aquela pessoa. Não se preocupe, porque o Senhor estará contigo e Ele vai te abençoar também. Não que seja uma troca, mas Ele vai te abençoar também, porque Ele vai ver o meu servo e a minha serva realmente aprendeu a parábola do bom samaritano, realmente aprendeu a amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você não quer ser aborrecido, você também não vai aborrecer o teu próximo. Você aborrece sua própria carne? Não. Você se corta todinho? Não. Você gostaria que alguém desse alguma coisa de ruim para você? Você pedir pão para ele só te dar uma pedra? Claro que não. Então, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. O que não serve para mim também não serve para os outros. Tá? O que não serve para mim não serve para as pessoas. A gente tem que parar com esse negócio de dizer, não, eu tenho uma coisa aqui, não serve para mim, mas eu vou dar para fulano. Está errado. Se você não vai servir para você, vai servir para os outros. Não, você tem que dar o melhor, você tem condição, você tem que dar o melhor. Ou você gostaria que as pessoas dessem o pior para você? Claro que não. Não, meus irmãos, nós temos que dar o melhor, porque o Senhor nos deu primeiro. O Senhor nos deu condição. Então, meus irmãos, o Senhor manda falar.
vamos ser como o bom samaritano. Vamos olhar com os olhos de Jesus. Vamos agir como o Senhor Jesus agiria, como Ele agiu em todas as situações. Quando Ele tinha que ser duro, Ele era duro, meus irmãos. Ele era duro, Jesus, mas Ele também tinha muito amor ao próximo. Ele tinha muito amor ao próximo e aquele povo queria que eles viessem se contradizer. Porque se Ele manifestasse a misericórdia, o povo dizia que Ele andava com os pecadores lá, né? Se Ele fosse implacável, o povo ia dizer, mas como que Ele diz que tem amor, né? Se Ele é implacável, né? Então Jesus, Ele era o que, meus irmãos? Temperado. Amém? Amém? Que o Senhor Jesus fale melhor em cada coração. Amém? Deus abençoe.